Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no programa Diocese de Itapeva em Oração. Estamos no mês de maio, celebramos ontem Nossa Senhora de Fátima e hoje celebramos a festa do apóstolo São Matias. Vamos meditar a primeira leitura de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava no nosso mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vive no meio de nós, a começar pelo batismo de João até o dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Celebramos o apóstolo Matias. Jesus escolheu os 12 apóstolos. Vocês sabem que o número 12 está muito ligado ainda ao Antigo Testamento, às 12 tribos de Israel. E este número não podia ficar defasado por causa do abandono livre de Judas. Por isso, decidem colocar alguém no lugar deste apostolado, e este alguém foi Matias. E o que é importante que nós percebamos aqui nesta leitura? Que os apóstolos conheciam a palavra. Olha o que Pedro fala: Irmãos, era preciso que se cumprisse tudo o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que era um dos nossos. De fato, o livro dos Salmos está escrito que a casa fique deserta, que outro ocupe. Então, eles sabiam da palavra. A primeira mensagem do dia de São Matias apóstolo, a nossa igreja que é apostólica, é que nós temos que aprender a palavra. Não o que eu acho do meu jeito, mas como a igreja nos ensina. Aprender a palavra. Vocês viram que Pedro fez o discurso dele embasado na palavra de Deus. Segunda coisa, não eram só os 12 que seguiam Jesus. Olha o que ele nos fala: vamos a homens que nos acompanham durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, desde o batismo do João até o dia que ele foi para o céu. Então muitos seguiam a Jesus. Imagino que existiam alguns que queriam: eu quero ser dos 12. Por que Jesus tem os 12 mais importantes? Por que ele tem o mais importante? Deveria existir isso? Deveria. Mas isso não fez com que a igreja perdesse o seu caráter único, que foi da vontade do Senhor de edificar a sua igreja sob a autoridade dos apóstolos. Por isso, nós não devemos também ficar buscando dentro da igreja uma meritocracia. Infelizmente, às vezes isso existe. Só vai ser acólito quem for coroinha. E se a pessoa sentiu o chamado de ser acólito e não pôde ser coroinha? Só vai ser padre quem for do meu jeito, do meu tipo. Às vezes o seu jeito e o seu tipo é diferente do outro e ele pode evangelizar e salvar muitas pessoas. Então todos nós, dentro da igreja, ocupemos cargos hierárquicos ou não, devemos saber qual é o nosso lugar. Muitos caminharam com Jesus desde o início e não foram chamados para serem apóstolos. Souberam o lugar que ocupavam na caminhada com o Senhor. Então chamaram 2, e desses 2, Matias foi o escolhido. Há algo interessante,
porque de José, chamado Barsabás, ele tinha um apelido que era Justo. Ó, escolheram dois homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Dava a impressão que iam falar mais alguma coisa, e Matias, que era muito bom, então não, só falam que o nome dele era Matias. E quem que Deus escolheu? Matias. Ou seja, Deus escolhe quem Ele quer para o seu ministério. Que nós, que vivemos em vida de comunidade religiosa, mesmo que estejamos desde o começo, não sejamos donos das nossas comunidades, porque a igreja é do Senhor. Mesmo que eu ocupe cargos que façam, que exijam que eu exerça alguma forma de controle e de poder, que eu faça isso em nome do Senhor. Porque muitos caminhavam da mesma forma que os 12, desde o começo com Jesus, e souberam evangelizar no lugar em que estavam, do lugar que foram chamados, não para serem apóstolos, mas seguidores e anunciadores. Que nós não caiamos na síndrome da minha igreja, minha comunidade, do meu jeito, da minha tradição, do meu jeito não pode mudar. Não, que nós estejamos abertos para servir e saibamos a hora também de dizer: combati o bom combate, e deixar que outras pessoas sejam escolhidas pelo Espírito para que a igreja continue sendo conduzida, porque a igreja é de Deus. Nós somos o corpo místico de Cristo, não somos donos, somos seguidores. Que o Senhor nos dê prudência, sabedoria e muita coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Matias, rogai por nós.